É hora de nós entendermos um pouco sobre as coenzimas Q10. Hoje a doutora Maria Fernanda Elias, mestre em saúde pública e nutricionista, vai falar um pouco sobre as coenzimas. Você que gosta de estar atenta aos cuidados da saúde, ao seu bem-estar, já ouviu falar dessa enzima? Não? Nem eu. A gente vai conhecer um pouquinho dela. Ela está presente nos cosméticos anti-envelhecimento e dizem que também ela auxilia muito na prevenção das rugas. Doutora, bem-vinda aqui nos Bem com a Vida, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Muito bem-vinda. Doutora, é verdade então que essa enzima auxilia a combater o envelhecimento? Então, a coenzima Q10, né, ela também conhecida como ubiquinona, ela se assemelha a uma vitamina, né? E ela tem uma propriedade antioxidante, né, assim como alguns outros nutrientes. Então, o que os antioxidantes fazem? Eles combatem os radicais livres, né, que são formados no organismo devido ao estilo de vida moderno, então poluição, raios UV, o próprio estresse, né? Então, a coenzima Q10 ela atua dessa forma, né? Ela tem essa função antioxidante. Então, dessa forma que ela ajuda a... Então, por isso que tantos produtos cosméticos têm a coenzima Q10. Então, ela auxilia mesmo, é auxilia, fato. Que bom, que bom. Então, é um aliado. Agora, quais são os principais, quando ela entra no organismo, como é que ela vai estar agindo para fazer essa prevenção, doutora? Então, ela tem justamente essa função antioxidante, ela vai atuar em cima dos radicais livres. Né? Então, assim, o organismo ele tem uma produção natural de radical livre, mas ao mesmo tempo ele vai combatendo, ele tem uma forma de combater a ação deles, né? Prejudicando a saúde de várias formas, porque os radicais livres eles não estão só envolvidos no envelhecimento precoce. Que mais que eles causam de mal? Eles também causam as doenças cardiovasculares, tem relação com o aparecimento de cânceres, né? Então, assim, ela vai justamente atuar dessa forma. Só que se o organismo ele consegue combater o radical livre, só que se por algum motivo tem algum desequilíbrio, né? Os radicais livres eles começam a ganhar, a luta, a guerra, né? Então é aí que substâncias como a coenzima Q10 entram para manter esse equilíbrio. E em forma de creme, ela é efetiva ou ela deve ser ingerida? Quais os alimentos que trazem esse benefício para o organismo? Então, a coenzima Q10, a gente começou a ouvir falar muito da coenzima Q10 por causa dos produtos cosméticos. Com certeza. Mas a gente também consegue obter essa substância por meio dos alimentos. Ela é largamente encontrada nos alimentos. Quais alimentos que tem? Então, a coenzima Q10 ela é solúvel em gordura, né? Então, para a gente lembrar fácil, lembrando disso, a gente pensa nas carnes, no peixe, nos ovos, alimentos que têm um teor do maior dia a dia. Exatamente. Já tá tudo lá? Tá tudo ali. Que maravilha! A gente encontra também fruta, em hortaliça, mas em menor quantidade, porque esses alimentos não têm tanta gordura, né? Mas, por exemplo, nas oleaginosas também, né? Nos frutos, castanhas, nozes. Só que o que acontece? Uma série de estudos já mostram que a população, tanto aqui no Brasil como no exterior, a gente não consegue consumir quantidades boas de coenzima Q10, né? O organismo também produz uma parte da coenzima Q10, mas muitas vezes a gente precisa suplementar, como é o caso de vitaminas, minerais também, né? Então já é possível encontrar coenzima Q10 também em multivitamínicos ou isolada. E vale a pena trazer para ingestão diária? Se você não consegue manter uma alimentação equilibrada, a gente sempre promove uma alimentação equilibrada. Então, consumindo todos os grupos da pirâmide dos alimentos, então os carboidratos, né, as frutas, hortaliças, mas a gente sabe que a nossa rotina muitas vezes uma loucura. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Então, aí, dependendo do caso, né, a gente suplementa com a coenzima Q10, sim, é muito interessante. Na prevenção de doenças cardiovasculares, né, em vários países, no Japão, por exemplo, a coenzima Q10 ela já é utilizada no tratamento e prevenção de doenças cardíacas. Olha só, que interessante. Tem um povo fala, a gente vai ver um pouquinho que as pessoas estão pensando nas ruas sobre o envelhecimento. Saudável, claro. Vamos ver. Saudável, né? Procuro exercício físico, caminhada. Quando eu passo maquiagem, eu tiro a maquiagem antes de dormir, uso uns cremes hidratantes, no tempo principalmente de frio. E de calor também, mas não muito, por causa já do excesso, do suor, tudo, então a gente tem que se cuidar. Acho que o essencial é você fazer um exercício físico, manter, né, uma alimentação saudável, dormir bem. Acho que é o essencial. Eu tento comer verduras, legumes, sabe, frutas e também uso produtos, né? Porque não tem como. Para envelhecer saudável, na verdade, a alimentação é fundamental, exercício físico
e cabeça boa. Procuro fazer exercícios pelo menos 3 vezes na semana, alimentação é o que eu mais faço mesmo, esse é o cuidado. Para envelhecer saudável, eu costumo fazer uma caminhada, uma alimentação balanceada. Olha lá, as mulheres falaram muito da alimentação e dos cremes, né? Os homens já, nenhum deles pelo menos citou os cosméticos, né? Mas é interessante, todo mundo falou da alimentação equilibrada, da atividade física, né? Tudo que está relacionado. A caminhada é uma boa maneira para quem precisa se mexer, não é muito fã de exercícios, doutora? Com certeza, qualquer exercício, a gente estimula qualquer tipo de exercício. Então, até caminhadas leves, tudo é melhor do que ficar sentado. Qualquer né? coisa é melhor qualquer do que... coisa, com certeza, com certeza. Hoje mudou, né? Não é mais aquele negócio, você tem que fazer 1 hora. Qualquer coisa que você fizer, nem que seja 15 minutos... Acumulando, né, ao longo do dia, ao longo da semana, é o que vale, né? Não precisa ser 1 hora direto de exercício, não. Já está se mexendo, já está ótimo. Agora, você falou muito da saúde cardiovascular, que é uma grande preocupação, né? Somente até em homens com a gordura abdominal e todos os malefícios que a doença cardíaca traz para a qualidade de vida, né? Então, no Japão, ela é usada como uma prevenção na doença cardiovascular. Como é que ela age no coração, doutora? Isso. Então, quando a gente fala de envelhecimento, né, nós mulheres já pensamos logo nas rugas, na mão, no pescoço, a gente tem que lembrar de toda essa parte também. Então, tem os problemas cardiovasculares, hipertensão. Então, e a coenzima Q10, ela ajuda em toda essa área, né? Então, no caso da doença cardiovascular, a gente pensa vamos pensar na aterosclerose, né? Como é que causa, o que causa a aterosclerose? Aquele colesterol que a gente chama de colesterol ruim, né, o LDL, ele sofre justamente esse processo de oxidação que eu estava falando e ele deposita nos vasos, né, formando as placas de ateroma que a gente fala. Então isso impede o fluxo saudável do sangue, né? Começa a ter o fluxo sanguíneo, ele começa a não ser tão bom como a gente espera. Então o que acontece? A coenzima Q10 ela vai agir na prevenção também dessa oxidação do colesterol ruim. Então, não vai haver tanta oxidação e vai manter os vasos sanguíneos saudáveis, né? E também existem estudos que mostram uma atuação no controle da pressão arterial. Só que aí, muitas vezes a gente sabe que existe uma relação, mas o mecanismo de ação ainda não é completamente esclarecido, né? Mas também tem vários estudos que mostram que pessoas que consomem regularmente a coenzima Q10 conseguem manter níveis de pressão mais saudáveis. Puxa, né? Isso é importantíssimo, né? Tudo ligado ao envelhecimento saudável, né? Então, hoje tem muitas alternativas para envelhecer saudável, doutor? Sim, tem, com certeza. Não vai estar mais associado a tantos remédios. O ideal é sempre a gente pensar na prevenção, né? Normalmente a gente procura um profissional de saúde ou vai fazer um exame quando já tem algum problema instalado, mas o ideal é a gente sempre pensar na prevenção, né? No envelhecer saudável. Então, se alimentar bem, praticar exercício físico regularmente, né? Fazer os exames de rotina necessários, sempre pra gente viver melhor, cada vez melhor. Beber bastante água. Beber bastante líquido, exatamente. Tá certo. Bom, hoje a doutora Maria Fernanda Elias, nutricionista, falando um pouco sobre a coenzima Q10. Não é só o rótulo do seu pote de creme cosmético, né? Mas é realmente um aliado para a saúde, que esse é o mais importante, né? Tá bonita por dentro, em todos os sentidos, né, doutora? Isso mesmo. Obrigada pela presença aqui no De Bem com a Vida. Eu que agradeço. E para quem quiser conhecer mais seu trabalho, qual é o teu site? É o meu nome, mariafernandelias.com. Tá fácil. Tá fácil, vai lá, entra, você vai conhecer um pouquinho mais do trabalho da doutora Maria Fernanda.